Torcedor do Vasco, vocês estão vivendo novos tempos, hein? O Atlético Paranaense se nega a emprestar um jogador para vocês. O que vocês têm que entender é o seguinte, o Vasco já não tem aquela camisa de outros tempos. As negociações do Vasco não avançaram com o Atlético Paranaense pelo lateral direito Kelvin. O Furacão avisou que não tem interesse em negociar o jogador. Os dirigentes vascaínos se reuniram com o staff do jogador na última sexta-feira. Já o Atlético Paranaense sabe da importância do jogador no elenco e até por isso não tem estipulado um valor de venda para abrir negociação com clubes brasileiros. Meu amigo, o Atlético tá com a bola toda, tá? Tá mesmo com moral em cima, porque nem sequer estipulou um preço para abrir negociação com clubes brasileiros de um jogador. Cara, até uns 10, 15 anos atrás, o Atlético Paranaense era um clube que jogava a primeira divisão, caía, voltava, tal, foi se estabilizando na primeira divisão, mas quem era o Atlético Paranaense perto do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? E olha que o Vasco, o último grande título do Vasco, por exemplo, foi em 2011, uma Copa do Brasil, mas antes disso, foi lá em 2000, né? Que foi o Campeonato Brasileiro, se não me engano, tá? A Copa se chamava Copa João Avelange, se não me engano, tá? Cara, o Vasco, nesses últimos 20 anos, empobreceu muito a sua história, né? Enfim, a torcida não gosta quando eu falo isso, porque é um torcedor do esporte falando, né? Mas a verdade é que o Vasco já não é o Vasco de 20, 30 anos atrás. Não é, galera. Em outros tempos, o Atlético Paranaense dizia, não, vamos se negociar com o Vasco, porque pelo menos emprestamos, porque é vitrine. O Vasco é o Vasco de Romário, o Vasco de Edmundo, o Vasco de Juninho Pernambucano, não. Manda Kelvin pro Vasco, porque é vitrine, nem que seja emprestado. Ou então vendia por preço de banana, cara. Os tempos mudaram. Hoje em dia você vê o Atlético Paranaense forte no mercado, forte mesmo, e ganhando títulos. Ganhou aí recentemente 2 Copas Sul-Americanas, ganhou também uma Copa do Brasil, decidiu este ano a Taça Libertadores da América com o Flamengo, perdeu, mas decidiu, tá? E tá aí, ó, perturbando, todo ano perturba no G6 do Campeonato Brasileiro. A gente pode dizer que o Atlético Paranaense é uma equipe que hoje, no futebol brasileiro, é figurinha carimbada na Libertadores, cara. Nos últimos 5 anos para cá, 5, 6 anos, eu não me lembro do Atlético Paranaense não ter participado da Libertadores da América. O Atlético Paranaense está sempre ali, cara. Fica ali no Campeonato Brasileiro, naquela campanha que nem chove, nem, enfim, né? Nem morde, nem assopra, nada. Mas sempre pega ali um G5, G6, G4, G8, mas entra. Nem que seja na pré-Libertadores, o Atlético Paranaense entra na Libertadores da América. E vai fazendo aí a vida deles. Cara, o mundo mudou muito. Você vê aí o Bahia hoje com o Grupo City, né? Que tudo indica que vai trazer um dinheirinho bom, um aporte financeiro bom nos próximos 15 anos. E o Bahia pode ser que mude de patamar em breve. A gente vê um Fortaleza bem organizado aí, né? Jogando futebol lá do futebol nordestino. 4º lugar do Campeonato Brasileiro em 2021, né? Depois 8º lugar neste ano, depois de ter tido uma recuperação impressionante na Série A no retorno. Cara, os tempos são outros. Os tempos são outros. E equipes como o Vasco da Gama já não é mais com a boca do tipo, ó, vem pro Vasco. Isso já não existe mais não, galera. Isso já não existe mais. Não existe. Ou paga ou não tem um jogador. E neste caso o Atlético Paranaense se dá o luxo de não abrir negociações com clubes brasileiros. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Ou seja, os caras não estão preocupados em vender para Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Se aparece um bom grana, ok. Se chega com 100 milhões de reais, o Atlético Paranaense vende. Óbvio. Claro. Entende? Mas eles não estão preocupados com isso. Eles só querem trabalhar com clubes da Europa ou de fora do Brasil. Mundo árabe, sei lá, Liga Norte-Americana. Os caras que têm cacau mesmo para comprar jogadores como o Kelvin. Enfim, os tempos são outros, hein? Abre o olho, torcedor vascaíno. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, hein? Tchau, galera!